Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra. Próximo domingo, culto 9 da manhã e às 18 horas. Nós estamos numa série de mensagens. E essas mensagens é sobre o que nos move. Somos movidos, somos estimulados, motivados, irmãos, sempre por alguma coisa. Não existe essa de, eu fiz porque fiz, eu não sei porque fiz. Não, todo mundo sabe porque fez. Sempre tem um motivo. Essa coisa de dizer assim, não sei porque eu fiz isso, irmão, isso não existe. Você sabe. Tudo que a gente faz, ele é intencional e propositivo. Sempre. Ou para se defender, ou para acusar. Ou para colher, ou para plantar. Mas de alguma forma, 90% das coisas que nós fazemos, ela tem um propósito de colher resultados, de ganhar alguma coisa. Nós somos meio assim. Para você ter uma ideia, no Brasil, nos últimos 2 anos, os aplicativos mais baixados no Brasil, os 3 primeiros é de jogo. São as bets da sorte. Está na cultura das pessoas essa coisa de querer ganhar. Na verdade só perdem, mas está na cultura delas de querer ganhar. Então essa coisa de fiz não sei porque fiz, não. Tem um porquê. João, capítulo de número 6, versículo de número 25. Abra sua Bíblia. João 6, 25. Amém? Se você não trouxe a Bíblia de papel, conecte em seu celular e acompanhe comigo. Pastor, mas está na tela. Acompanhe comigo. Na tela. Diz assim o texto de João 6, 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram. Isso era uma multidão atrás de Jesus. Mestre, quando chegastes aqui? Porque eles foram atrás de Jesus e Jesus chegou primeiro do que eles. Então eles ficaram impressionados. Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, por causa da minha pregação, da minha palavra, do sobrenatural. Vós me procurais, porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês me procuram por causa do pão que eu dou, que mata a fome de vocês. Não é por causa da palavra, não é por causa do sobrenatural, não é por causa do milagre. Vocês têm interesses nas coisas da terra, disse Jesus. Versículo de número 27. Então vou vos dar um conselho. Trabalhai, façam, realizem, mas não façam isso por causa da comida que perece. Porque a comida, ela vai embora no dia seguinte, se não for no mesmo dia. Não trabalhem por causa de coisas que perecem. Não trabalhem por causa da casa que vai virar entulho, o carro que vai virar sucata, a roupa que vai virar pano de chão.
Não trabalhem por isso. Não trabalhem pelo que perece, disse Jesus, mas façam pelo que subsiste, pelo que continua, pela vida eterna. O que te tem que motivar é o eterno, não o efêmero. O que tem que te motivar é o que vai ficar depois que você partir, o que vai com você. Não é a conta, não são os recursos, as aplicações. Tudo isso perece, porque é perecível. Jesus está dizendo: mas trabalhem, busquem, foquem em coisas que perduram pela vida eterna. Vida eterna é esta que o Filho dos Homens vos dará, porque Deus já confirmou, disse Jesus, Deus já selou o Salvador. Verso de número 28. Então eles perguntam: que faremos, pois, para realizar as obras de Deus? O que faremos para fazer a obra de Deus? Diga comigo: fazer a obra. Repita de novo: fazer a obra. Mais uma vez: fazer a obra. Essa é uma linguagem muito crentez. Fazer a obra de Deus. Na verdade, você está fazendo a obra para Deus. Então, fazer a obra. Eles perguntam: o que faremos, pois, para realizarmos, executarmos, então, a obra que gera frutos na eternidade? O que faremos? Pergunta. E como ninguém fica sem pergunta quando pergunta para Jesus, Jesus responde. Quando eles perguntam: que faremos para realizar a obra? Se você pensa na sua cabeça em fazer algo, realizar algo, você automaticamente pensa em fazer alguma coisa aqui. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem medo que eu faça uma pegadinha com você? Não. Quando a gente fala em fazer algo para Deus, a gente não pensa aqui sim ou não? Sim. Eu penso logo. E a gente ainda tem uma frase muito corriqueira: o que estamos fazendo para Deus. Essa é a nossa cultura. Não que esteja errado, mas olha a resposta de Jesus no verso de número 29. A obra de Deus, Jesus vai dizer para eles, é esta: creiam que Ele me enviou. Creiam em mim. Querem fazer a obra? Creiam em mim. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está falando sobre dois ângulos, dois pontos de vista de um único fato. Porque eles perguntam fazer, e Jesus fala crer. Jesus responde como fazer: crendo. O que Jesus quer dizer é que não existe externo se primeiro para Deus não houver o interno. Não existe para Ele fazendo para os outros se primeiro você aqui dentro não estiver conectado com Ele. Jesus está dizendo que para realizar algo para Deus, você primeiro precisa crer nele. Porque senão, você vai fazer sem nenhum resultado na vida eterna.
E aí Jesus coloca isso ao ponto que me leva para uma situação que nós estamos muito acostumados a falar nela, já falamos aqui algumas vezes, que se chama Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. A gente sempre critica Marta, porque Marta está correndo de um lado para o outro em seus afazeres, enquanto Maria está aos pés de Jesus ouvindo. E Jesus vai dizer que ela escolheu a boa parte. Mas sempre no reino de Deus são dois ângulos da mesma coisa: fazer e crer. João capítulo de número 11, versículo de número 5, diz assim, João 11:5. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eles estão nessa ordem porque é uma ordem cronológica de idade. Inclusive a palavra Marta significa senhora, ou seja, Marta é a mais velha. Isso no grego. No aramaico tem uma outra versão e no hebraico uma outra versão, mas a Marta no grego é senhora. Marta era a mais velha, Maria a do meio, Lázaro o caçula. Pelas leis, com a morte dos pais, tudo quem deveria herdar era o filho homem, Lázaro. Mas talvez Lázaro fosse muito criança quando os pais morreram, e Marta toma uma atitude de ser a que vai tomar conta da casa. E por isso que Marta é alguém que está sempre gerindo, administrando de forma responsável para que as coisas aconteçam. É uma questão de nível. Marta, a chefe, Maria, a do meio, Lázaro, o caçula. E assim como tem esses níveis, também existem níveis de relacionamento, níveis de espiritualidade, não é? E é isso, muitas vezes nós precisamos subir no nível. Veja, por exemplo, Lázaro, após ter sido morto e ressuscitado, após a morrer e Jesus o ressuscitar, Lázaro sobe de nível. Porque você, por exemplo, não vê Lázaro dizer uma palavra na Bíblia. Não existe uma palavra. Não está escrito em lugar nenhum, disse Lázaro. Não está. Uma palavra não está escrita na Bíblia sobre Lázaro. Mas olha o que está escrito em João 12, verso de número 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali em um jantar. Aquele que Maria derrama, unge os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, um perfume de bálsamo. Estava lá nesse jantar. E uma numerosa multidão de judeus soube que ele estava lá e foram, não somente por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Verso 10. Então os principais sacerdotes resolveram também matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Lázaro não dizia nada, mas o testemunho dele convertia as pessoas. Bastou morrer para subir de nível e ser ressuscitado para subir de nível. Ou seja, Jesus amava, João 11:5, Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava quem, irmãos? Então Jesus amava Marta.
Pastor, por que o senhor tem certeza disso? Simples, está escrito. Precisa inventar moda. Precisa ir atrás dos originais do grego e do hebraico. Está escrito, Jesus amava Marta. Não se sabe muito dessa família. Se sabe apenas que Marta era mais velha, Maria era do meio, Lázaro era o caçula, que eles tinham condição financeira, porque está escrito em Lucas 10 que Marta hospedava Jesus. Lucas 10, 38. Eles moravam em Betânia. Está escrito que Maria derramou perfume nos pés de Jesus. João 12, 5. Ou seja, eles eram ricos, bem de vida, e que eram discípulos, acreditavam. Inclusive quando Jesus vai a Betânia para ressuscitar a Lázaro, diz assim: teu irmão haverá de ressuscitar no último... Teu irmão vai ressuscitar, crês tu nisso? E ela responde: sei que meu irmão haverá de ressuscitar no último dia. Ou seja, eles não eram só crentes, eles conheciam a doutrina da coisa. Eles eram estudiosos da palavra. Então, essas três pessoas, que estão citadas em apenas 3 lugares na Bíblia, Lucas 10, João 11, João 12, e João 12 está em Mateus 26, está em Marcos também, mas citando sempre o mesmo episódio, que é uma mulher que vai derramar perfume nos pés de Jesus, que no caso não é a mulher pecadora, porque os lugares são diferentes, as casas são diferentes, as situações são bem diferentes. Mas quando Marta, Maria e Lázaro, os 3, recebem Jesus, eles não recebem só Jesus, eles recebem Jesus e a comitiva dele. Então recebe ali 12 apóstolos. Daqueles apóstolos que recebe, ainda tem os agregados, os vizinhos. E foi todo mundo ali para casa para ouvir Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 38, que é o texto que nós vamos meditar versículo a versículo, começa dizendo assim: Jesus estava indo de caminho, porque ele ia para Jerusalém, e aí ele entra em um povoado, o lugar era pequeno, e uma certa mulher, chamada Marta, hospeda-o na sua casa. Então, por ela ser a responsável, ela hospeda Jesus. E isso não é errado. Observe, alguém hospedando Jesus. E ela hospeda Jesus, hospeda a sua comitiva. E por ela ser a mais velha, a responsável, ela precisa cuidar das coisas, preparar o almoço, ela precisa hospedar e receber bem os seus visitantes. Então, ou seja, fazer não é errado. Em todo o texto desses versículos que termina no 42, Jesus não reclama a hospedagem de Marta, ele não critica o fato de Marta estar hospedando e servindo as pessoas, porque fazer alguma coisa no reino de Deus é bom, não é errado. Só que precisa entender o que Jesus disse à multidão: para fazer, primeiro precisa crer. Porque quando você está dando o seu voluntariado numa ONG, joia. Quando você está numa ONG, colhendo roupa para mandar lá para o Rio Grande do Sul, perfeito. Só que isto não tem peso de glória. Isso não tem peso de eternidade. Porque para ter peso de eternidade, Jesus disse: crer
em mim. Crê em mim. Ou seja, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com Ele. Qualquer pessoa pode ser boa, voluntária, disposta, pedir alimento no sinal para a campanha do quilo, pode fazer doação, qualquer pessoa. Só que isso não tem peso de eternidade. Peso de eternidade, Jesus disse: comece crendo em mim, para que tenha peso de eternidade. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então Marta está cuidando das coisas. O verso 39 diz que ela tem uma irmã chamada Maria, cujo nome significa amarga, rebelde. Porque Maria é uma palavra grega de Mara, as águas amargas de Mara, e ela assume esse significado. O significado de rebelde, de amarga. Engraçado que Deus resolve vir ao mundo através de uma pessoa cujo nome era amarga. Ok, mas isso é uma outra história. Maria, então, diz o texto, de verso de número 39, que ela quedava-se assentada aos pés do Senhor. Esta palavra quedava-se não tem nada de mais, é apenas uma palavra antiga, pouco usada, não comum entre nós, mas significa estava parada, ficou permanentemente ali, sentou-se nos pés de Jesus e deixou o mundo rodar. Imagine a cena: Jesus assentado. Acredita-se que Marta, Maria e Lázaro eram ricos, então com certeza a casa dele tinha um pátio, aonde ficava para um lado a cozinha, para o outro os quartos, para o outro sala, e o pátio ali no meio. E as pessoas estavam todas ali naquele lugar. Haviam, acredito, pessoas pressionando para ficar mais perto, para ouvir melhor, enquanto que haviam outras que já estavam mais distantes. Maria, sendo a dona da casa, sentou-se colada ao Senhor, sentou-se aos seus pés. Ela está aos seus pés. Então imagina a cena: Jesus está sentado em um pátio, as pessoas em volta dele, e uma mulher, que normalmente aquele era um ambiente de homens, uma mulher sentado aos pés de Jesus. A posição dela é uma posição de discípulo. Aos pés, enquanto o mestre fala, ficavam os talmidins, discípulos que seguiam seus mestres cegamente. O que os seus mestres diziam era lei, era regra. O que os seus mestres diziam era para ser ipsiliter feito, pontinho a pontinho, como estava escrito. Quando a mulher pecadora, ou a própria Maria em João 12, está por trás aos pés, posição de servo, porque ele está sobre a mesa, com os pés para fora, e a mulher está atrás. Mas neste caso, está aos pés, é uma posição de ouvinte apaixonado. Ela está tão fitada, tão apaixonada pelo que ele está dizendo, que está de boca aberta. Boca aberta não está escrito, é eu que estou colocando aqui para desenhar a cena. Sentada aos pés, Jesus está falando. O texto diz isso. Sentada aos pés,
ouvindo-lhe os ensinamentos. Não era comum uma mulher estar sentada ouvindo os ensinamentos. Isso cabia mais aos homens. Por isso talmidim é uma palavra masculina. Mas ela está quebrando a regra. Ela está indo na contramão do comum. Ela está indo na direção inversa o que todo mundo está acostumado. Ela decide ser discípula aos pés. E a posição de um discípulo aos pés é interessante quando a gente lê isso, porque não é apenas aceitar o ensinamento, mas é permitir que o mestre, se ele desejasse, até esticar os pés sobre a pessoa, como faziam os reis sobre os servos subalternos. Ela aceita a posição de ouvinte, de aceitar, de admitir que quem está acima, que está falando, tem o controle de todas as coisas. Ela está apaixonada pelo aquele ensino. Ela abre o coração para aquela palavra. A sua mente não pensa em nada a não ser o que Jesus está falando. Pense, o próprio Deus encarnado falando, e ela aos pés ouvindo. Uau, que palavra! Deus entre nós, Emanuel. Ela está empolgada com aquilo. Aquilo enche seu coração, aquilo enche a sua alma. É como se ela não tivesse nem na terra ouvindo Jesus falar. Eu não sei se você já se sentiu assim, quando Deus está bradando na terra, você não está nem aqui. Ela está assim, sentada aos pés, e a palavra vai entrando dentro dela, e a palavra vai consumindo ela, e a palavra vai dominando ela, e a palavra vai ensinando ela, e ela está ouvindo o ensinamento, e a palavra está tocando nela. Do outro lado da sala está Marta, versículo de número 40. Agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. A palavra Marta agitava-se de um lado para o outro é uma palavra do grego chamado perispal. Algumas versões até já traduziram melhor. Ao invés de agitada, escreveram a palavra correta do perispal: distraída. Tem alguma versão aí, distraída? Veja isso, tem. A sua, pastora, é distraída. A sua é distraída. A palavra distraída. Perispal. Agitava-se de um lado para o outro. Perispal. Distraída. Algumas versões, mais corretamente, traduziram agitada de um lado para o outro em distraída. Andava distraída. Obrigado. Versão fiel, corrigida fiel. Distraída. Por que ela está distraída, agitada? Porque a palavra perispal em distraída é não atraída para o que de fato interessa. O que é uma pessoa distraída? Uma pessoa que não está atraída pelo que de fato interessa. Existe gente que está no mesmo ambiente de Jesus, mas diz o texto que Marta estava, volta lá para o outro, para o atual, a outra versão lá, isso, obrigado, que diz agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, ocupada em muitos serviços. Aí a outra versão diz assim, distraída em muitos serviços.
distraída em muitos serviços. Tem muita gente, e a ideia do distraída é não atraída para o principal, sem o foco naquilo que de fato é importante, afastado do que de fato é importante. Marta está distraída, ocupada em muitos serviços. E ela não está errada em preparar um almoço para Jesus. Ela não está errada em estar preocupada se o suco que trouxeram vai dar para todo mundo. Ela não está errada em estar preocupada se os pratos vai dar para todo mundo. Ela não está errada. Principal. Ela, porém, está distraída, ou seja, não atraída pelo que de fato importa. E você sabe que tem muita gente assim na casa de Deus. Corre de um lado para o outro, serve, está em todas as escalas, em todas as listas, mas ele está ocupado demais para dar atenção ao que de fato importa. O que nos move a fazer a obra de Deus? Marta não estava errada. Ela estava movida pela responsabilidade de alimentar Jesus e seus 12, e mais os visitantes. Ela está focada no almoço. Mas existe uma coisa que diz que ela não está, porque a palavra distraída em seus muitos serviços significa dizer que ela não está focada no que de fato importa. Ou seja, nem sempre fazer as coisas para Deus é para Deus que se faz. Nem sempre realizar algo na igreja é para o Senhor que você está fazendo. Nem sempre servir em todas as áreas é a motivação correta. Se ela não está focada no principal, que é Jesus, a palavra perispal, então em que Marta está focada? Eu posso conjecturar. Porque se ela não está focada em Jesus, ela está focada em receber elogios de uma anfitriã perfeita, que não deixou nada fora, nada passar batido. Ela está interessada em ela ser elogiada. Parabéns, Marta. Que almoço fantástico você deu para o mestre. Parabéns, Marta. Ninguém faz melhor do que você. Parabéns, Marta. Ó, show de bola. Fantástico. Cada detalhe da mesa estava extraordinário, Marta. Porque se é perispal, ela não está focada em Jesus. Ela está focada em outra coisa. E o que seria essa outra coisa? Se não atrair para ela mesma. Ou seja, ela está movida por interesse e não por amor. Mesmo servindo a Deus, ela serve por interesse e não por amor. Mesmo fazendo para Jesus, ela faz por interesse e não por amor. Mesmo fazendo para o Filho de Deus, hospedando Ele na sua própria casa e fazendo para Ele, a sua motivação não é o amor, não é a fé. Então o texto vai dizer no verso de número 40 que ela se aproxima de Jesus. Olha que coisa linda. Então aproximou-se de Jesus e disse: olha que
oportunidade maravilhosa, irmãos, aproximar-se do Filho de Deus, aproximar-se de Jesus. Se eu isolasse essa frase sozinha aqui no texto, aproximou-se de Jesus, daria uma pregação. Aproximou-se de Jesus, aproximou-se de Jesus. Só que aproximar-se de Jesus, para Marta, cujo coração não estava focado nele, porque estava distraída, ou seja, não estava atraída pela presença dele, estava atraída pelo movimento do evento na casa dela. É praticamente a mesma coisa que Mateus 7:21. Porque se, como eu disse para vocês, fazer alguma coisa em ONG não produz peso de glória, mas lhe ajuda como um ser social, relacional, de coração bom, cumprindo seu papel de cidadão, do semelhante, mas isso não tem peso de glória. Você semeia e até colhe, mas isso não tem peso de glória. Porque observe, por exemplo, Mateus 7, vai dizer assim: profetizamos em teu nome. Muitos vão dizer, muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Chamarão ele de Senhor. E vão dizer: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres em teu nome. Quatro anos de seminário, porque o profetizamos aqui é pregamos. Em teu nome. Profetizamos aqui não é o que nós pentecostais estamos acostumados. Aqui é o pregamos. Em teu nome. Ou seja, dissemos o que Deus disse. Expulsamos demônios e realizamos milagres em teu nome. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu nem conheço vocês, nunca vos conheci. Não conheço vocês. Porque nem sempre fazer para mim quer dizer que eu estou nesse negócio. Nem sempre vir para a igreja quer dizer que é salvo. Nem sempre dizer que é crente, que se batizou nas águas, que ele conhece. Nem sempre servir, realizar, dizimar, ofertar, significa dizer que ele conhece. Nem tudo, irmãos, que parece é. Os mais antigos, que tem caspa, lembram do comercial Denorex. Parece, mas não é. O mais novo não sabe isso. Mas os mais antigos, tinha um comercial na televisão, anti-caspa, que era de um shampoo que parecia que a turma dizia assim: parece remédio, mas não é remédio. Parece shampoo, mas não é shampoo. É o que? Denorex. Parece. Tem muito crente Denorex. Pode ser: ô pastor, amém. Porque o alvo sempre será para quem você faz, e não por que você faz. Porque o porquê não interessa, mas para quem você faz interessa. Não é sobre eu estar em destaque. Não. Tem muita gente pericial, focado no evento,
sem estar focado em Jesus. Tem muita gente perispal fazendo grandes coisas, mas no final da história, Jesus vai dizer assim: foi para quem mesmo? Para mim? Para mim não. Engana outro, irmão. Engana aqueles que não conhecem o coração, porque quem conhece o coração não é enganado. Quem está entendendo, diga amém. Então ela aproximou-se de Jesus. Diga, aproximou-se. Aproximou-se. Só que ela se aproximou para outra coisa. Olha o que é que diz o texto. Disse para Jesus: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinho? O Senhor não vai fazer nada? Ela se aproxima de Jesus para reclamar, não é para adorar. O Senhor não está vendo que só eu faço? Que não tem voluntário nessa igreja? Que o povo não se move? O povo só vem quando o pastor vem. O Senhor não está vendo? Aproxima-se Jesus para dizer assim: eu estou fazendo sozinha. Eu estou fazendo o negócio acontecer. Eu estou realizando a obra. Eu estou realizando. Vou falar uma coisa para o Senhor, Deus. Não tem ninguém como eu, não. Eu amo a tua casa, a tua causa, o Senhor. E eu estou fazendo. E esta me deixa sozinha. Será que todos nós não somos um pouco de Marta? Será que você não podia para olhar a pessoa que está do seu lado agora e dizer para ela: deixa eu te dizer uma coisa como profeta nesta noite? Diga, quem trouxe esse dedo aqui? Dizem que esse dedo aqui é o dedo de profeta, eu não sei porquê, mas dizem. Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: deixa eu te dizer uma coisa esta noite. A Marta aqui sou eu. É bom, né, profetizar para os outros? Profetiza para tu mesmo. Todo mundo só quer ser Maria no mundo de Marta. É um tal de Deus não me vê. Como se Deus não visse. Fosse cego, que não consegue enxergar você. É um tal de estou morrendo pela obra. É, meu irmão, quem tinha que morrer na cruz já morreu. A igreja está me matando. Não. Perispal, correndo de um lado para o outro. É tu mesmo que está morrendo, não é a igreja não. Jesus nunca matou ninguém. Mas há uma sensação de que eu faço e os outros não fazem. E que deveriam fazer como eu faço. Ou que eu estou sozinho, que ninguém liga para o meu ministério, ninguém liga para mim, ninguém percebe, ninguém me vê. Faz alguma coisa, Jesus, eu estou sozinho. E ainda quer mandar nele. Ela diz a Deus o que Deus tem que fazer. Ordena-lhe, pois, que ela venha agora me ajudar. O senhor está ouvindo? Ela manda tanto que ela quer mandar em Deus. Acho que ela manda em Maria, ela manda em Lázaro, ela manda nos empregados, ela manda nos servos, ela manda nas servas, ela manda no cara da padaria, ela manda no cara do açougue, ela manda em tudo quanto é lugar. E agora ela quer mandar em Deus, porque é praxe. Ela diz para Deus o que Deus tem que fazer.
Ordena-lhe, pois, que ela venha agora me ajudar. E depois que disseram que você pode decretar o que Deus disse pela palavra, que Deus é obrigado a fazer, isso virou moda, mandar em Deus. Declare o que está escrito que Deus é obrigado a fazer. Hã? Como? Deus é obrigado. Deus não pode, de forma alguma, estar contra a sua palavra. Então cante a palavra, pregue a palavra, ore a palavra, decrete a palavra que Deus faz. Hã? Quem disse que você manda em Deus? Quem disse que Ele está subordinado a alguma coisa? Quem disse que Deus está abaixo do que Ele declarou em sua palavra? É porque talvez nunca entendeu a palavra. E faz feito Maria, vai com as outras, dizendo que Paulo caiu do cavalo, dizendo que a agulha não era agulha, camelo não era camelo, o buraco da agulha que passa um camelo era uma corda, era uma flecha da porta, era uma porta, e vai feito Maria vai com as outras, dizendo o que os outros disseram. E aí você agora quer mandar em Deus, como se Deus obedecesse ao seu desejo e à sua vontade. Não sabe você que até o meu desejo, a minha vontade, tem que estar debaixo da vontade e do desejo dele? Porque essa história não é sobre Marta que corre de um lado para o outro. É sobre Jesus que está no centro daquele ambiente, ensinando as pessoas como chegar no reino de Deus. E ela quer mandar nele. Ordena-lhe. Porque tem hora que a gente está tão ocupado na igreja, que a gente acha que Deus é nosso capacho. Enquanto Marta se move de um lado para o outro, dizendo, ela perde o principal que está ali. Ela perde a presença, ela perde o ensino, ela perde a voz, ela perde Deus entre eles, porque ela está focada no que os outros vão dizer da sua recepção. Estou nem aí o que os outros acham. Estou nem aí o que você achar de mim. Deixa eu te falar, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para agradar a Deus. Estou nem aí. Nunca estive nem aí. Sobre essa de pousar de bom moço, para todo mundo bater no seu ombro e dizer: tu é o cara. Feijãozinho na mesa. Agora não é mais arroz, porque arroz vira açúcar. Agora é o que mesmo, pastora Leonor? Agora é o que no lugar do arroz? Quinoa. Feijãozinho na mesa e quinoa? Tô chique. Era lá de cavaleiro, só conhecia cuscuz. Resolve o meu problema. Dormiu, comeu, saúde, irmão. O resto é resto. E Marta está dizendo para ele: o Senhor tem que fazer. E quantos já não dizem para Deus: o Senhor tem que fazer? Não é mais sobre faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu sei qual é a vontade dele, mas eu quero que ele faça a minha vontade. Por isso que, irmãos, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, correndo de um lado para o outro. Jesus olha
41. Respondeu-lhe o Senhor. Sabe por que Jesus respondeu a Marta? Me pergunte por quê. Por quê? Porque Ele amava ela. Porque quantas pessoas já não fizeram perguntas para Ele? Porque pergunta idiota não merece resposta. E essa é uma ordem idiota. A diferença é que Jesus amava Marta. Por isso que às vezes, diante de tantas coisas idiotas que eu falo e que eu digo, a misericórdia do Senhor é sobre mim, sobre você, sobre nós, porque Ele ainda nos ama. E Ele amava ela. E a prova que Ele amava, olha a resposta. Marta, Marta. Quantas vezes Ele chama o nome dela? Quantas vezes? Isso tem um significado. Porque na Bíblia, apenas 7 pessoas tiveram seus nomes ditos 2 vezes. Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Ah, Simão, Simão. E Saulo, Saulo, quando estava a caminho de Damasco. E Marta se torna uma das pessoas que Deus chamou o seu nome 2 vezes. Marta, Marta. Mais ou menos assim. Ele quer dar, quando Deus chama 2 vezes, Ele quer dar ênfase. Ele quer mostrar que Ele te conhece, que Ele sabe quem você é. Certo ou errado, Ele não deixou de amar você. Ele te ama. Seco, Ele te ama. Correndo atrás de tantas coisas, Ele te ama. Mesmo equivocado com o principal, distraído com o que importa, Ele olha para ela e fala: Marta, Marta. Como um pai que corrige o filho. Como um pai que chama o filho para perto. Como um pai que quer que o filho vá para outro nível. E Ele diz para ela: tu andas inquieta, Marta. Inquieta. Inquieta é uma outra palavra que diz: você está pensando em você. Te preocupas com muitas coisas, preocupadas. Estás colocando o teu coração, não é na minha vontade, é em você. Você entende isso, Marta? Você entende que eu deixei de ter a minha vontade para você e a minha presença já não mais te envolve? Porque é sobre coisas que você está preocupado, é sobre coisas que você está pedindo, é sobre coisas que você está correndo atrás, sobre coisas que você está indo de um lado para o outro. Entretanto, diz ele no verso 42, tão pouco é necessário. Ou seja, para servir a Deus não precisa de muita coisa. Para me agradar não precisa de grandes festivais. Não precisa de muita coisa. Não é sobre subir morro, acender vela. Isso os católicos, os crentes dar 7 voltas, passar debaixo da cruz, fazer 7 jejum. Não muda muito. Sempre será atrair Deus pelo que eu faço. Pela maneira que eu estou fazendo as coisas, eu vou conquistar Deus e Deus vai me atender. Jesus está dizendo para ser feliz, para liderar, para não deixar o coração triste, vazio. Você só precisa de uma coisa. Só uma coisa.
Só essa você precisa. Olha o que é que está escrito. Só uma. Quantas ele falou? Uma. Duas ou uma? Três ou uma? Quatro ou uma? Só uma. Para que as coisas mudem, você só precisa de uma coisa, Marta. Só que ele não vai dizer essa uma coisa o que é. Porque não está escrito aqui, uma coisa, que é esta. Não. Ele chama esta coisa de boa parte. Só uma coisa você precisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E dela, nada tira isso. Nada. Nada tira a boa parte. Nada. Imagine um bolo que não tem glúten, claro. Comi um bolo aqui sexta-feira, maravilhoso, extraordinário. Aquele bolo era de quê, Jane? De milho. Que bolo fantástico. Tinha que ser de milho. Tinha que ser de milho. Um bolo de milho não consagrado a João. Fantástico. Um bolo de milho. Imagina um bolo de milho. Mas um pedacinho do bolo queimou. Deixa de ser bolo de milho? Deixa de fazer parte do bolo? Queimou um pouquinho ali na ponta, ali embaixo, queimou. Mas não é a boa parte. A boa parte é o outro lado que não está queimado. Ele não está dizendo para Marta que ela está completamente equivocada, que não tem que fazer nada. Não, ele nem manda ela parar. Continue fazendo o almoço. Agora, existem pessoas que descobriram que adorar é melhor do que cantar. Algumas pessoas descobriram que adorar é melhor do que tocar. Algumas pessoas descobriram que o som da voz de Jesus é melhor do que o eco da minha pregação. Algumas pessoas descobriram que estar com Jesus é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Algumas pessoas descobriram que o que me move e o que me motiva não é a posição, nem o dinheiro, nem a fama, mas é apenas a presença de Jesus. Só a sua presença, e tem muita gente que está perdendo ela. A presença de Jesus. O que foi a boa parte de Maria? A presença de Jesus, irmãos. A presença. A presença da sua palavra. A presença do seu ensino. A presença do seu toque, a presença na adoração, a presença de Jesus. Não tem nada mais importante do que isso. Abraão disse: eu não quero um palácio em Canaã. Para quê? Se tudo isso perece. Diz o livro de Hebreus que ele preferiu ser peregrino nesta terra do que construir um palácio nesse lugar, porque tudo perece. O seu foco estava na cidade santa, que o sábio construtor e arquiteto um dia fez e mostrou para ele, e ele disse: para que eu estar nesse lugar, se o que está lá é melhor? O apóstolo Paulo disse: eu sei que estar entre vocês é legal, mas eu queria morrer. Olha o que Paulo vai dizer. Deixa eu dizer para vocês qual é o meu desejo.
Estar entre vocês comendo açaí é maravilhoso. Mas se eu morresse hoje, eu estaria com o Senhor. Será que você consegue crer nisso? Ou você está como Marta, correndo de um lado para o outro, que não teve tempo e que não tem tempo de experimentar a boa parte? Oh, irmãos, não adianta ter uma igreja cheia de frequentadores. Não adianta construir um C3 para pessoas que vão correr de um canto para o outro. É sobre a boa parte. É sobre o tesouro maior que é Ele. É sobre a sua presença. É sobre quem Ele é. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Não quis saber do palácio, das riquezas do Egito, mas ele simplesmente olhou e enxergou e viu a presença, o sacrifício, a salvação em Cristo Jesus, e preferiu sofrer com aquele povo, porque o céu lhe esperava. Será que estamos deixando de falar de céu, irmãos? Será que para nós importa as coisas de Marta? Porque nesse mundo de Marta, as pessoas não perguntam como são os crentes da sua igreja. Ela pergunta quantos cultos você tem, quantos crentes você tem. No mundo de Marta, é um mundo de coisas, é um mundo de quantidade. Jesus não vai puni-los, porque os ama. Mas Ele espera de nós que sejamos como Maria, sentado aos seus pés. Como eu te quero, Jesus. Como eu te quero. Como eu quero que a música fale comigo. Como eu quero que a canção fale comigo. Como eu quero ouvir a tua voz. Como eu não quero fazer para homens, como eu quero fazer para ti. Como eu quero que a minha casa te sirva, como eu quero que meus filhos te amem, como eu quero que meu casamento seja uma bênção na tua vida, e a única coisa que eu preciso é a tua presença. Eu quero estar aos teus pés, porque não é sobre coisas, eu não sei nem se eu estarei aqui amanhã, mas é sobre a tua presença. E Jesus está dizendo: eu não vou tirar isso de você. Quantos dedos te apontam? Quantas mentiras contam sobre você? Mas ninguém sabe aquele cantinho da tua casa. Ninguém sabe aqueles minutos de você e Deus. Ninguém sabe. E Jesus está dizendo para aqueles que estão de olho em você: isto eu não tiro dele, isto eu não tiro dela. Querem outra coisa de você, querem que você seja quem você não é, querem que você seja aquilo que você não é. Mas tudo que eu quero é estar aos seus pés. Fique de pé. Fique de pé.